Boa noite. Como é bom estar aqui com os irmãos para nós estarmos adorando o nosso Deus e adorar o nosso Deus. Eu creio que é um privilégio para todos nós estarmos na presença dEle, estarmos vivendo para Ele e honrando e glorificando o seu nome. Eu creio que esta sociedade, esta reunião de homens, eu creio que esse momento é um momento muito importante para nós que vivemos para o Senhor. Eu creio que o tema é muito propício para todos nós que somos cristãos, homem que anda com Deus. Eu creio que isso é importante entendermos, que muitas vezes nós não estamos andando com Deus, porque muitas vezes nós não entendemos. E esta noite eu quero trazer esse propósito, de nós aprendermos a andarmos com o Senhor. Como podemos fazer isso? Eu quero mostrar 4 verdades que nos levam a andar com o Senhor. 4 verdades. Mas antes disso, eu quero trazer um texto bíblico que fica em Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24. Vamos abrir nossas Bíblias para Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus em Gênesis capítulo 5, versículos 21 até o versículo 24. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas, e todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Amém. Senhor Deus, eterno Pai, quero agradecer pela Tua palavra que esta noite tenha nos ensinado, tenha nos dado, Senhor Deus, compreensão da Tua palavra, Pai, através da vida do Teu servo que viveu ao Teu lado, e possamos aprender. Eu creio que tudo que está escrito é para nós estarmos aprendendo conforme a Tua vontade. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, entender as Escrituras Sagradas é viver o propósito de Deus. Eu creio que quando nós vivemos, é porque nós entendemos. O nosso viver para Deus é racional, não é aquilo que nós estamos sentindo. E muitas vezes pessoas acham que andar com Deus é quando você está sentindo isso, você sente alguma emoção. Não é pelas emoções que nós vivemos para Deus, é pela consciência, é pelo entender que Deus representa na nossa vida. Eu creio que Deus representa em sua vida. Eu creio que Enoque, ele quis mostrar aqui para nós um período muito difícil, não era um período fácil. A gente percebe que esse capítulo 5 vem trazendo várias pessoas que já faleceram, morreram, chegou Enoque, e é isso que ele andou com Deus, e ele não viu a morte. Mas por isso, nós possamos entender aqui a vida de Enoque. Podemos entender que Adão andava com Deus. Deus, quando criou o homem, ele criou com esse propósito. Mas quando Adão pecou, e aí teve o afastamento de se andar com o Senhor. Mas aqui a gente viu que existe que Enoque andava com Deus. E a gente deve aprender na vida dele. E nós devemos aprender porque nós somos cristãos. E como cristãos, devemos andar com Deus. A gente pode ver vários versículos que nos mostram isso. Em 1 João capítulo 2, versículo 6. Podemos ver também em 2 Coríntios 6, 16. Isso vai mostrar aqui nosso habitar. O habitar é andar com Ele, andar com Cristo em nossa vida. Paulo diz: já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu gosto de dizer muito esse versículo. Eu gosto que você entenda a responsabilidade que nós temos para viver com Deus. É isso? Paulo diz aquele versículo, ele recita lá para os Gálatas, e ele claramente está mostrando para os Gálatas a importância de Cristo na vida de um cristão. Claramente aquelas pessoas têm que viver pela sua própria força, têm que viver pelos seus próprios princípios, mas Paulo diz, e deixa bem claro: já não vivo mais, mas Cristo vive. O
meu viver que vivo na carne, vivo pela fé. Nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé. Nós vivemos pela fé. Aqui é registrado, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 5, a vida de fé de Enoque. Mas aqui claramente a gente deve entender esses 4 princípios. E o primeiro princípio eu quero mostrar como o homem pode realmente, nós podemos realmente aprender e entender como andar com o Senhor. Primeira coisa, quem anda com Deus vive em sua presença. Quem anda com Deus vive na presença de Deus. Mas como entender isso se nós muitas vezes não estamos vendo Deus? Eu vou viver na presença de Deus? Como isso pode acontecer na minha vida? Quem vive na presença de Deus já venceu a morte. Quem vive na presença de Deus, esse já venceu a morte. A morte não é um plano de Deus para a humanidade. Quando Deus criou Adão, ele não estava planejando que o homem morresse. Mas aconteceu o pecado e o pecado levou o homem à morte. Mas é aqui que nós devemos entender. É a partir de então que a vida parece perder sentido, quando a gente pensa que nós não temos o futuro. Quantas pessoas vivem para o hoje e não vivem para o futuro? Nós vivemos para o futuro porque sabemos que nós andamos com Deus e o nosso Deus é eterno. Amém? Cremos nisso? Cremos nesse propósito? Então veja que quando o homem perde sentido, quando ele pensa que ele é um ciclo vicioso, nasce, cresce, gera filhos, aposenta e morre. É isso? Nós muitas vezes temos esse pensamento. O nosso projeto de vida talvez seja isso. Quando eu me aposentar, já estou perto de morrer. É isso? Então geralmente o ciclo vicioso é dessa forma. E devemos entender que aqui 8 vezes no capítulo 5 de Gênesis, capítulo 5, ele mostra essa fileira de funeral, que é mostrado aqui, e como isso acontece, como isso está acontecendo, mas como chega na vida de um homem que Deus assim escolheu para esse propósito, para essa intimidade, que devemos entender esse propósito. E aqui Deus encerra esse momento no versículo 21, que diz assim: e que viveu 65 anos e gerou Matusalém, e Enoque, que andou com Deus e depois que gerou Matusalém, e viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Então veja que isso é um propósito de Deus, é uma maneira de nós entendermos, compreendermos esse viver com Deus. Eu creio que a maneira certa de nós andarmos com Deus, o entendimento. O crente entende, ele vive. Ele vive porque ele sabe que Deus está na vida dele. Lá em João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, 32: conhecereis a verdade vos libertará. João 10, parte B diz: eu vim para quem tenha vida e tenham em abundância. Entendemos isso, compreendemos esse propósito, entendemos que a nossa vida, como nós devemos estar vivendo, qual é o propósito da nossa vida, qual deve ser a forma de nós estarmos vivendo, e entendemos, compreendemos ou vivemos pela emoção. Uma coisa que muitas vezes devemos estar vivendo pelo que nós pensamos. Uma vez aconselhando um jovem ao batismo, e ele disse: pastor, quando eu não sentir que é a vontade de Deus, eu não vou me batizar. Eu disse para ele: você quer que Deus toque em você? A palavra dele está aqui. A palavra dele está aqui para nos ensinar. A Bíblia diz: toda a Escritura ela é o quê? Útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para quê? Então veja que esse é o propósito de Deus em nossa vida. João 11, 25, 26, Jesus declarou, naquele momento ali que Lázaro estava morto, e ele se encontra com a irmã de Lázaro, e ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que viver e crer em mim, não morrerá eternamente. Você crê
Jesus para aquela mulher e essa indagação que nós devemos entender. Nós cremos na vida eterna, nós cremos que Deus está em nossa vida, que nós cremos que vivemos para Deus, ou somos pessoas que não têm esse propósito? Quantas pessoas não têm o propósito de vida? E esse rapaz que eu estava aconselhando, ele tinha feito decisão com Cristo, ele tinha levantado a mão, mas ele queria sentir, ele queria ter sentimento, porque é isso que o mundo ensina aí afora, é isso que o mundo ensina. E eu disse para ele que o sentimento não é uma coisa que nós devemos ser guiados pelo sentimento, mas sim pela ação, pelo entender. Eu devo entender que vida é essa que eu estou vivendo. Eu creio que nenhum crente, nenhum cristão, ele consegue viver para Cristo se ele não entender a vida que ele deve levar e por que ele está passando. Eu entendo como Paulo escreve lá nos Filipenses, capítulo 4, versículo 11, ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a viver com Deus, ele aprendeu a entender a vontade de Deus na vida dele. Porque muitas vezes a gente acha que a vida de um cristão é aquela vida que só vai ganhar bênção. E eu creio que o crente ganha bênção, mas eu creio que é a vontade do Senhor, é no tempo de Deus, é na hora dele, é no momento dele, não no nosso momento, não na hora que nós pensamos, não na hora que nós queremos. Isso, muitas pessoas acham que Deus tem que estar disponível para nós. Não é assim, isso não é andar. Esse não é o propósito. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Colossenses 2, 6 e 7, assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizado, edificado nele, confirmando na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça. Veja e olha que a palavra de Deus diz. Paulo escrevendo à igreja de Colosso, e ele claramente deixa isso claro para a nossa vida. Isso, o que ele deixa claro para a nossa vida? Que Deus está em nossa vida. Nós estamos vivendo para Ele. Isso, portanto, assim como vocês receberam Jesus Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, continue a viver para Ele, continue a viver no propósito dele. E qual é o propósito de Cristo em nossa vida? Muitas vezes pensa que a gente temos que fazer esforço, temos que nos esforçar para viver para Deus. Isso aqui não é uma vida de esforço. Viver para Deus, viver na presença de Deus não é um esforço, é um prazer, é um privilégio. É realmente nessa hora você tem sentimento, e nessa hora a gente sente o prazer de viver para Deus. Não é uma obrigação, mas sim um prazer. Isso nós devemos viver pelo amor. Mas, pastor, mesmo assim se torna uma obrigação. Mas o verdadeiro crente, ele vive, ele sabe realmente quem vive nele, como nós vivemos. Nós sabemos esse propósito, nós sabemos como viver. Provérbios 3, 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e nele se apoie o seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará a sua vereda. Olha como a Bíblia ela relata aqui. Um homem sábio como Salomão escreve isso. Né? Ele escreve esse propósito. Ele deixa bem claro: reconheça o Senhor em todos o que, irmãos? Os seus caminhos. Olha aí, reconhecer é um sentimento ou é um entender o que você deve viver? E é um sentimento que você deve estar vivendo? Não, de maneira nenhuma. Porque muitas pessoas acham que não estão vendo Deus, acham que tem que ser um sentimento. Eu tenho que sentir o caminho de Deus. Não. Você tem que entender o caminho do Senhor. Entender esse caminho que você está trilhando. E eu digo para você, meu irmão, muitas vezes é difícil. E tão difícil porque muitas pessoas não entendem e ela fica pelo caminho. Porque ela não suporta. Ela não entende, por não entender, ela não aguenta esse caminho. Isso, segundo as Escrituras, diz que o caminho é estreito. Né? Mas nós entendemos esse caminho estreito. Nós entendemos o caminho reto. Quando diz que o homem de Deus vive para ele vive um caminho reto. Nós entendemos o caminho reto. Nós entendemos que não devemos nem se desviar para a direita nem para a esquerda. Devemos ter um caminho reto.
Por que rega? Porque nós entendemos, reconhecemos o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vida. Se nós entendemos, Deus nos endireitará todo o caminho. É isso o caminho que nós devemos trilhar. Como podemos aprender a andar com Deus? Segundo a verdade, quem anda com Deus vive pela fé. É a segunda verdade que nós podemos ver aqui na vida de Enoque. Era um homem de fé. Era um homem que vivia realmente em fé. Tão provável que ele está na galeria da fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Mas compreender esse ciclo de nascer, de estudar, casar, trabalhar, ter filhos, aposentar-se e morrer, é fácil de entender? Hein? É fácil de entender esse ciclo que você vai estar fazendo, vivendo aqui? Hein? E você casou, que você estudou, que você trabalhou, que você teve filhos, que você teve a sua aposentadoria e deve esperar a morte. É isso? E será que você entende? Em outras palavras, como andar com Deus em cada uma dessas etapas da vida? Cada uma das etapas da nossa vida. Como devemos andar? Como devemos estar andando? Primeira verdade, primeira coisa que eu quero dizer para vocês: uma vida de fé pela graça. É pela graça de Deus. Não existe outro caminho se não ser pela graça. E o que é uma vida pela graça? O que é graça? Favor, não? Isso significa graça. Né? Nós não merecemos o que nós estamos vivendo. Mas nós cremos, nós temos fé. A vida de Enoque nos traz a resposta. E ele nos mostra a graça de Deus no meio de um dos capítulos mais tristes das Escrituras. Se você começar o capítulo 5, você vai ver quantas pessoas foram sepultadas, quantas pessoas foram mortas. Mas aqui nós podemos ver também a alegria de ver a vitória sobre a morte. Depois daquele período lá, depois daquele momento da queda de Adão, até agora, Deus não tinha tido esse contar, mas ainda eles teve esse contar, e aí eles têm a alegria da vitória. Então, o que significa viver pela fé na presença de Deus? O que significa viver pela fé na presença de Deus, irmão? É realmente acreditar no Deus que nós vivemos. E eu pergunto: você acredita no Deus para quem você vive? Você acredita? Ou você está em dúvida onde Ele está? Tem muitas pessoas que acham que Deus só está aqui na igreja. Tem pessoas que acham que Deus só está aqui na igreja. Deus não está em todo lugar. Tem pessoas que não entendem esse propósito. Tem pessoas que não entendem porque não está vendo. Por ele não estar vendo, eu posso dizer que Deus não está presente em mim. Isso. Salmo 119, capítulo 11, diz o quê? Guarda o coração as tuas palavras para não pecar. Mais uma vez eu pergunto: é racional ou é irracional? Racional. Guarda no coração tuas palavras para não pecar. Veja isso, entenda isso, meu irmão. Mais uma vez eu quero dizer para você que você deve viver pela fé, acreditando em coisas que talvez você não esteja vendo, talvez coisas que você nem esperava, mas você espera, que você vive pela fé. Quando a gente for lá para os heróis, quando fala de Enoque aqui, vamos abrir esses livros em Hebreus 11, 5 e 6. Eu quero convidar aqui o irmão Joãozinho para ler para nós, você, e por favor, bem alto aí para nós. Hebreus 11, 5 e 6. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompense os que buscam. Então veja aí, né, irmão? A evidência, a maior evidência de uma fé é viver na presença de Deus. Veja aí, né? Que sem fé é impossível o quê? Temos que agradar o Senhor. Temos que viver uma vida agradando o Senhor. Mas pastor, eu não consigo. Eu não tenho força para viver para Deus. Não é a sua força.
Não é a força que você deve usar, é a força de Deus. É como diz Atos 1:8: mas receberei poder descer sobre vós e sereis o quê? Nós recebemos o quê, irmãos? Poder. Poder para viver para Deus ou não? E foi poder que a gente recebeu para viver para Deus, sim. Né? Então, evidências de uma vida na presença de Deus. Aqui nós podemos ver que Enoque tinha um Deus tão grande e um eu tão pequeno na sua vida. O eu, né? Um eu tão pequeno. A única opção para ele foi viver à sombra desse grande onipotente, desse grande Deus que nós temos em nossa vida. Nós vivemos para a glória dele, nós vivemos para ele. E será que o nosso eu está onde o nosso eu? E, ou o nosso Deus é o maior? As nossas decisões são tomadas como? E, pastor, Deus tem que falar comigo para poder tomar algumas decisões. A Bíblia, mais uma vez, eu quero pedir o versículo de 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é o que, irmão? Útil para o quê? Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a escritura, ela tem tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos tomar decisões em nossa vida. Tem lá razões que a gente deve tomar decisões em nossa vida, em obedecer ou desobedecer. Como eu devo viver a minha vida? Como deve ser minha vida aqui na terra? Se eu vivo para agradar a Deus, se eu creio que Ele está presente em minha vida, eu não vivo pelas emoções. Olha o que é que eu li em Jeremias 17:9. Jeremias 17:9. Você gosta de ler para mim Jeremias 17:9? Por favor. Quem gosta de ler para mim? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entender? Veja aí, né? Enganoso é o que, irmãos? É o coração. Enganoso é o nosso coração. Muitas vezes a gente acha que está fazendo certo. Estão fazendo errado. E o certo está onde, pastor? Está nas escrituras. Está onde nós temos aqui toda a palavra do Deus. Todo o ensino, tudo que nós precisamos está aqui. Isaías 55:8-9. Eu gostaria de ler para mim Isaías 55:8-9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, irmão, só para você entender, olha o que aconteceu uma vez, aconselhando um irmão, e ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu orei e Deus me colocou uma mulher na minha vida e eu adulterei, e eu creio que foi a vontade de Deus. Eu fiz a vontade de Deus, porque foi Deus que colocou aquela mulher na minha vida. É porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele entende as escrituras de pessoa. Eu não estou falando mal, eu estou dizendo como muitas pessoas não entendem as escrituras. Porque ele sentiu, né? Ele disse assim: Senhor, se essa mulher se afastar de mim, é a tua vontade. Mas se ela vir para cima de mim, eu vou fazer a tua vontade. E aí ele adulterou dizendo que era vontade. Porque Deus não afastou aquela mulher dele. Olha, irmão, pensou. As escrituras nos ensinam como fugir do mal. E quando nós conhecemos que adulterar é pecado, o que nós devemos fazer? E o que foi que José fez? José não era um homem casado, né? Mas o que foi que ele fez? Mas a mulher que estava lidando em cima dele era uma mulher casada. O que foi que ele fez? Ele fugiu. É assim ou não é? E essa é a vontade de Deus, que a gente possa dizer não. E muitas atitudes, muitas coisas que a gente toma, decisões, que a gente acha que nós estamos fazendo a vontade de Deus, porque a gente chorou e Deus permitiu que acontecesse aquilo. Deus permite para que a gente diga não. Um homem maduro, ele vai dizer não, está errado, não pode ser, não pode acontecer, não pode ser isso. É assim ou não é? É assim ou não é? Nós somos colocados à prova. É assim que nós devemos entender que o pensamento de Deus não é os meus pensamentos. E muitas vezes a gente acha que porque Deus permitiu que aquilo ali acontecesse, eu tenho que cometer o erro. Eu tenho que cometer o erro. O erro está errado, o que está errado está errado. É verdade
está no controle de todas as coisas? Eu orei. O Senhor não afastou a mulher de mim, e por ele não afastar, eu adulterei. Então era a vontade do Senhor. Então, isso é totalmente infundável, porque isso não é andar com Deus. Uma vida pela fé é ser guiado por Ele. Isso é uma vida pela fé. Eu tenho que ser guiado pelo Senhor. A gente temos que entender isso, que a nossa vida é ser guiada pelo Senhor. Se nós somos guiados pelo Senhor, então sinal nós estamos vivendo pela fé. E como é que nós somos guiados pelo Senhor? Como é que nós somos guiados pelo Senhor? Entendendo a vontade dele. Jesus diz para os saduceus, para os fariseus: errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E aqueles homens que eram homens que estudavam as Escrituras, mas eles interpretavam do jeito deles, da maneira deles, do jeito que eles pensavam, do jeito que eles queriam. E eu creio que as Escrituras não devem ser interpretadas assim. Ela tem que ser do modo literário. Ela tem que ser entendida do modo literário. Eu tenho que entender o período que está acontecendo, o que aconteceu e o que eu posso aplicar na minha vida. Não é isso? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo, quando escreveu esse versículo, o Novo Testamento ainda não estava pronto. É o Velho Testamento. Então muitas pessoas dizem que tem parte das Escrituras que a gente não tem que obedecer, porque isso era do Velho Testamento. Não tem princípios que nós devemos observar as Escrituras aí. Então, uma vida pela fé é viver o mesmo pensamento de Deus. É o mesmo pensamento de Deus. Romanos 12, 1 e 2. O que diz Romanos 12, 1 e 2? Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar, ou seja, qual a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Perceba aí, irmão, então o nosso culto racional é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que é agrada ao Senhor? Hebreus 11, 6, ele diz o que é agrada ao Senhor. Não é uma vida de fé? Então nós acreditamos, nós vivemos o propósito. Não viva conforme os padrões desse mundo. Conforme o mundo estaria fora, nós não vivemos o padrão. Mas, por exemplo, o padrão do mundo, pastor, é o pecado. Tudo que nós cometemos contra o Senhor é pecado. É verdade ou não é? Tudo que é contra Ele é pecado. Tudo. É isso? Tudo que não é a vontade dEle, tudo que é contra a vontade dEle é pecado. E como entender a vontade de Deus? Como entender o propósito de Deus? Então, essas são verdades que a gente deve entender em nosso coração, em nossa vida. Então, viver pela fé é uma vida andando com Deus. A terceira verdade: quem anda, como podemos aprender a andar com Deus? Quem anda com Deus vive abençoando sua família. Como nós abençoamos nossa família andando com o Senhor? Salmo 128. O que diz o Salmo 128? O que diz o Salmo 128? Vamos ler todo o Salmo. O Salmo ele é um entendimento de como nós podemos abençoar a nossa família. Como a nossa família pode ser abençoada no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que tem o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, pais sobre Israel. Então, como o homem pode abençoar a sua família andando com Deus? Irmãos, a Bíblia diz que nós somos testemunhas. Tudo que nós praticamos para a glória de Deus, nós estamos ensinando. É assim ou não é? Qual é o ensino maior que o seu filho aprende? É o que você fala ou o que você vive? Qual é o ensino maior que você passa para a sua família, para a sua esposa? Por isso que a Bíblia diz bem claro: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor.
ser abençoada, porque a sua família vai aprender. Quantas vezes nós tiramos tempo para com a família para fazer devocionais, irmãos? Quanto tempo nós gastamos usando a nossa família para vir um culto, adorar o Senhor? Levamos para a escola bíblica dominical. Qual é o mais proveitoso para uma família, irmão? Ir para a beira-mar ou para assistir uma escola bíblica dominical? Qual é o mais proveitoso? Escola bíblica. Mas tem pessoas que acham que a escola bíblica não é importante para a família. Que o investimento na minha família é o quê? É estar dando a ela coisas boas. E o que é coisa boa para o seu coração? Para um homem que anda com Deus. Para qual é o investimento que você está investindo na sua família? Um homem que anda com Deus, o que ele vai mostrar para a sua família? Eu nunca esqueci, ficou isso na minha cabeça. Um irmão contando com maior alegria o testemunho que disse que tinha brigado com o marido, e quando eles estavam indo para a igreja, e ela disse: pare, meu filho, pare o carro. Nós não vamos para a igreja, nós vamos para a pizzaria comer pizza. E aí ela foi comer pizza com o marido na pizzaria. E disse que esse foi o melhor investimento que ela fez. Deixou de assistir o culto, de adorar o Senhor, de andar com o Senhor para comer pizza. E eu disse para minha irmã: pizza faz milagre? Pizza salva o casamento, irmão? Desde quando que pizza salva o casamento? Desde quando pizza salva o casamento, irmão? Pastor, mas uma pizza bem, olha, você sentar com a esposa numa pizzaria e comer uma pizza com a esposa, né? Isso salva a família. Não, o que salva a família é os caminhos do Senhor. Isso é o conselho de Deus. É assim, não é? Andar com Deus, irmão, é viver os conselhos dele para a nossa família. Como diz o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será, né? No sol do seu rosto comerá. Isso. Como será sua esposa? Como será a esposa? Como serão os filhos? Como serão os nossos filhos? Nossos ensinamentos. Como será o nosso filho? Como será? Isso. Então a gente tem que entender esse propósito. Olha o que diz Efésios 6, de 1 a 3. Efésios 6, de 1 a 3. Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedeçam aos seus pais, a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Olha, o ensinamento das Escrituras para os filhos. Os filhos fazem o quê? Honrar pai e mãe. Olha, aonde os filhos têm que aprender a honrar pai e mãe? Aonde? E nós aprendemos a honrar pai e mãe aonde? Pastor, fazer viagem é pecado? Não, viajar com a família não é pecado, não é pecado. Mas a gente sabe que aquilo ali não é o mais importante para a nossa família. O mais importante é o investimento de leituras bíblicas, de aprender as Escrituras, de ter devocional, de ter vida com Deus. É o pai ter vida com Deus, é o homem ter vida com Deus. É isso que é importante. É importante que os filhos saibam que a Bíblia ela é importante para a vida dela. É ou não é? Os filhos têm que saber disso, que é importante para a vida deles, irmão. Mas se os pais não ensinar isso, quem vai ensinar? Você acha que o pastor tem autoridade para ensinar se os pais não ensinar em casa? Você acha que o pastor tem autoridade? Não. A sua casa, você tem que aprender em casa que as Escrituras ela é importante. Ela é importante para a vida. Isso, aqui na nossa igreja, todo ano nós temos a leitura bíblica anual. E sempre nós incentivamos as crianças, os jovens, os adolescentes, mas a gente sabe que se não partir dos pais, não funciona. É verdade ou não é? Ser sincero, se não partir dos pais, não funciona. O pastor pode dar palestra, pode falar, mas se os pais não ensinam, não ensinaram, não dá para viver, não tem vida, não é isso? É importante que a gente entenda isso. Os pais têm que ensinar a nossa responsabilidade dos nossos filhos. E os nossos filhos, quando não aprendem, irmão, quando crescem, quem é a primeira pessoa que ele vai morder? Ou ele vai maltratar? Qual é a primeira pessoa que ele vai maltratar? Quando a gente não ensina.
sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Nós temos que evangelizar os nossos filhos. Nós temos que estar evangelizando os nossos filhos. Nós temos que estar. Mas está para ouvir aí, tá? Para ouvir atrás, tá? Então, nós temos que ensinar os nossos filhos, irmão. Eu creio que a primeira canto de evangelismo é aonde? É dentro de casa. É ou não é verdade? E se a gente tem uma casa abençoada, um lar abençoado, nós vamos evangelizar primeiramente quem? E não o nosso lar. E você acha que seus filhos, precisa do mundo para que ele viva melhor? Ele precisa do conhecimento da palavra. Quando ele chegar lá na escola, lá na faculdade, ele saber fugir do mal. Ele saber distinguir entre o bem e o mal. Não é verdade? E faculdade é bom? Quantos crentes têm se desviado através da faculdade? Quantos? Pastor, mas não é para se desviar. O homem que anda com Deus, ele deve entender isso. O nosso papel é ensinar. Porque o milagre vem de quem? De Deus. O milagre não é nosso, é do Senhor. Mas a nossa responsabilidade é ensinar. Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 6. Quem consegue ler para mim aí? Olha o que diz. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e 6. Ali é a formação da nação do povo hebreu ali. Mas veja que tem um ensino muito importante para a nossa vida. Olha o que diz lá. Portanto, ame o Senhor seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Estas suas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Então veja aí, né? Essas são as palavras que eu te ordeno, né? Então ensina também, né? O missionário Júnior aqui tem um trabalho com a ANSI, né? Trabalho com crianças, muito importante. Veja que ele mesmo falou, o missionário falou, ele não faz o milagre, né? Eles estão aqui para ensinar. É o nosso papel de pais também. Eu creio que o que o missionário Júnior faz é para todos os pais fazer na sua casa. É isso? O missionário só faz uma vez por semana. E os pais fazem quantas vezes por semana? E ensina o filho a educar. Abençoa a família andando com o Senhor, mostrando o caminho do Senhor. O resto ele vai fazer. O milagre ele vai fazer. Então, irmão, essa é a terceira verdade. Quarta verdade. Como podemos andar com Deus? Quem anda com Deus vive para sempre. É um princípio para nós, crentes, em viver para sempre. Olha o que diz aí João capítulo 25, 24. João 5, 24. Olha o que diz aí. João 5, 24. Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Veja, nós temos o que? Vida eterna. Ele diz: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou. Mais uma vez eu mostro para você que andar com Deus não é um sentimento. É realmente entender a pessoa de Deus, entender o que Deus representa em nossa vida, para nós vivermos para sempre. Isso, João 17,3, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então veja, esse é princípio para a vida eterna. Hoje o mundo oferece muitas coisas para nos dar sentimento, não é isso? Para dar sentido à nossa vida. Para nós termos sentido ou sentirmos como é bom viver para esse mundo, né? O mundo oferece muito isso. O mundo oferece dinheiro, o mundo oferece fama, o mundo oferece diversão, oferece droga, sexo sujo. É isso, irmão? Porque sexo não é pecado. O pecado está na sujeira. É isso? O que o mundo oferece aí. E nós devemos ter entendimento que essas coisas não devem nos atrair. Essas coisas não devem ser coisas que venham nos atrair. Porque nós andamos, porque o nosso andar com o Senhor é para sempre. E entender esse propósito, entender que somos verdadeiros servos de Deus, verdadeiros cristãos. E o verdadeiro cristão, ele tem um caminho a trilhar. Qual é o caminho do cristão? Qual é a vida
vida do cristão? Qual é o meio de nós estarmos vivendo essa vida com o Senhor? E como nós podemos entender viver para sempre com o Senhor? No encontro de casais, até pregando lá na igreja minha, eu disse que casamento é para sempre. Mas eu estou falando de vida aqui na terra, né? Se a gente casou, devemos estar bem, a nossa mente deve estar bem consciente que é para sempre, né? Quando nós estivermos vivendo aqui na terra, é o nosso sempre, né? Entendendo também que a nossa vida é eterna, é para a eternidade. Pastor, quer dizer que o casamento vai ser depois da morte? Não, eu estou falando de vida, nós estamos vivendo, a nossa vida é para a eternidade. Nós vamos viver para a eternidade. E aí eu te pergunto, você anda com Deus para viver para a eternidade? Você vive para a eternidade? Ou você vive conforme o entendimento desse mundo? Ou conforme o mundo ensina, o teu viver, o que você está vivendo hoje? Você vive como um homem que vai viver para a eternidade? Ou você vive como um homem que vai viver para hoje? E amanhã não vai existir mais. Para nós, vai existir o amanhã? Para nós, vai existir o amanhã? Nós cremos nisso, que nós temos vida eterna? Nós cremos que vamos continuar vivendo? Ou cremos que vamos viver somente esses momentos? Como o mundo aí vive aí afora, ele vive somente momentos de prazeres. Nós não vivemos momentos de prazer. E nem devemos estar preocupados em correr para momentos de prazeres. É isso? É? Assim? Para ver se vocês estão entendendo, irmão. O que salva uma família? É uma viagem a Orlando? Ou é vivendo aconselhamentos bíblicos? O que vai salvar a tua família? É uma viagem para outro país? Ou até mesmo aqui mesmo dentro do Brasil, tem muitos lugares bonitos. Será que isso é o que salva a família? Hein? Ou o que salva a família é andar com Deus? Muitas pessoas não entendem isso. Né? Pessoas acham que o pastor está sendo contra a viagem. Não, eu só quero que você coloque na sua cabeça, entenda na sua cabeça, que viagem não é para desopilar, não é para salvar a família. Pastor, mais uma lua de mel, uma segunda lua de mel salva a família. Salva é o entendimento das Escrituras Sagradas. É como a Escritura Sagrada diz: conhecereis a verdade, o libertará. Viagem você pode fazer, mas para desopilar, passear com a família, mas entendendo que o principal de uma vida é Deus, é a sua palavra, é o caminho, é o que você está vivendo, é o que você está fazendo. Isso, você pode estar lá em Orlando, né? E lá está vivendo para Deus. Pode ou não pode? E você fazer uma viagem com a sua família para Orlando e chegar lá e você testemunhar o poder de Deus na sua vida. Isso é bom, não é? E não de princípio achar que o princípio de salvar família é uma viagem. Salvar família não é uma viagem. Salvar família está na palavra, está no ensinamento, está no aconselhamento, está no entendimento. Eu quero concluir a mensagem dessa noite, que você venha entender que andar com Deus não é um sentimento, não é um prazer. Pergunta aqui aos irmãos: quando você chega da viagem, você chega. Como é que você chega? Cansado, né? É verdade, cansado. Isso. Aí você volta para a sua rotina. E se a sua rotina está mal, resolveu a sua vida? Você vai voltar para a rotina. Talvez lá, quando você viajou, o seu casamento virou 10. Sua família ficou 10, né? Mas quando você chegou, sua rotina voltou novamente. Não é isso? E o que salva a rotina? O que salva a mudança de vida? Mudança de pensamento. É nós mudarmos pensamentos. Não é isso? Encontro de casais, aconselhamento, é para quê? Mudança de pensamento. É ou não é? E se nós não mudarmos de pensamento, não resolve conflitos na vida. E nós temos que aprender a andar com o Senhor. E andar com o Senhor é entender a vontade dele. Enoque aqui fala muito pouco da vida de Enoque, mas o que a gente aprende aqui dele, irmão, é uma vida com Deus, é andar com o Senhor. E mais uma vez eu pergunto: nós andamos com o Senhor? Nós estamos andando? Como está a nossa mente? É isso? Como está a nossa vida? Pastor, é pecar comer pizza? Não é pecar comer pizza, não. Dê prioridade a Deus em sua vida. Coloque
Deus em primeiro lugar em sua vida. Tá certo? Pastor, o senhor falou aí de pizza, né? Talvez ela não preocupar para comer pizza. Talvez se você for gordinho por dieta, você não precisa comer pizza, né? É isso? Talvez porque você é gordinho, talvez você não possa comer pizza por causa do seu colesterol, mas não é pecado. Mas o pecado está em a gente deixar o principal da nossa vida, Deus. Deus é o principal da nossa vida. Você sabia que o nosso principal da nossa vida não é comida, não é bebida, não? O principal é Deus, é isso? A tentação de Jesus sobre o pão. O que Jesus disse lá para Satanás sobre o pão? O que ele diz? O homem não viverá só, mas sim. É isso que a gente vive. É isso ou não é? É disso que a gente vive, de Deus, da palavra dele. É isso que a gente deve viver. A nossa vida não depende de comida nem de bebida. A nossa vida depende do Senhor. É isso? Tem tantas pessoas que estão lá no hospital doido para comer uma comida e não pode comer por quê? Está doente. É verdade ou não é? E então, por isso que eu digo, não é comida nem bebida. Deus em nossa vida. Viva para a glória de Deus. Amém? Amém. Senhor Deus, eterno Pai, quero agradecer pela tua palavra que hoje nos ensina como devemos viver, como devemos andar, como devemos ser, Pai. A tua palavra nos ensina como andar contigo. Um exemplo bom de Enoque, porque a gente entende, Pai, esse período que ele viveu, Pai. Período de, como diz as Escrituras, que ele tinha 300 anos quando isso aconteceu, Pai, quando isso aconteceu na vida dele, e ele viveu mais 65 anos, e assim, Pai, ele pôde entender o teu propósito nesse período. E assim, Pai, nós vivemos para a honra e glória do teu nome. Que o teu nome seja glorificado em nossa vida. E que o teu nome, Pai, seja o poder, o privilégio, tudo para nós estarmos buscando, Pai. Quando a tua palavra diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, tudo é mostrando, Senhor Deus, que o caminho, tudo está em ti, Pai. Tudo está no teu propósito, Pai, para que o teu nome seja glorificado na vida de cada pessoa aqui. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.